Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Gálatas capítulo 5, verso 19 ao 26. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. A carta aos Gálatas, escrita pelo apóstolo Paulo, é um tesouro de sabedoria espiritual e orientação prática. No capítulo 5, Paulo apresenta uma contraposição entre dois conceitos: os frutos da carne e os frutos do Espírito. Os frutos da carne são comportamentos e atitudes que surgem naturalmente na vida humana sem a influência do Espírito Santo. E Paulo lista exemplos como imoralidade sexual, idolatria, inveja e bebedeira, advertindo que tais práticas impedem a herança do reino de Deus. Esses atos são reflexos de uma vida centrada no ego e nas paixões humanas, que podem levar ao afastamento da graça divina. Em contraste, os frutos do Espírito refletem qualidades que emergem quando vivemos sob a influência do Espírito Santo: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, autocontrole são mencionados como evidências de uma vida guiada pelo Espírito. Estes não são simples traços de caráter, mas sim de manifestações da presença de Deus em nossas vidas, cultivadas através da nossa relação com Ele. Paulo enfatiza que aqueles que pertencem a Cristo crucificaram a carne, como suas paixões e desejos. Isso significa que, ao crer em Cristo, há um chamado para abandonar as práticas antigas e viver uma nova vida no Espírito. Viver pelo Espírito implica em uma transformação profunda, onde as velhas tendências são substituídas por um novo modo de ser e agir. A mensagem de Gálatas 5 é clara. Somos chamados a viver em liberdade. Não a liberdade para satisfazer os nossos desejos carnais, mas para servir uns aos outros em amor e caminhar segundo o Espírito. Esta é a verdadeira liberdade que Cristo oferece. Uma liberdade que nos liberta do jugo da lei e nos capacita a viver uma vida plena e abundante. Ao refletir sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito, somos convidados a examinar nossas próprias vidas. Que fruto estamos produzindo? São eles reflexos de nossas próprias vontades ou da liderança do Espírito Santo? Gálatas 5 nos desafia a buscar uma vida que reflita o caráter de Cristo, uma vida que seja fonte de bênçãos para nós e para aqueles ao nosso redor. Então, como cultivar fruto do Espírito em nossa vida? A jornada espiritual é uma experiência rica e profunda, que envolve o cultivo constante dos frutos do Espírito. Esses frutos, descritos na carta de Paulo aos Gálatas, são manifestações visíveis da graça transformadora em nossas vidas. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, autocontrole são mais do que virtudes a serem admiradas. São evidências de uma vida guiada pelo Espírito Santo. A santificação é um processo contínuo de crescimento e maturidade espiritual. Não é algo que se alcança de uma hora para outra, mas sim um caminho de perseverança e dedicação. A cada dia somos chamados a nos afastar das obras da carne e nos voltar para o Espírito, permitindo que ele frutifique em nós. O amor é o primeiro fruto e serve como alicerce para todos os outros. É um amor que vai além de sentimentos. É uma ação, uma escolha de buscar o melhor para o outro, mesmo quando isso custa algo para nós.
Alegria não é uma felicidade superficial, baseada em circunstâncias, mas uma profunda satisfação em Deus, que transcende as provações da vida. A paz é uma tranquilidade que vem da confiança na soberania divina, mesmo em meio ao caos. A paciência é a capacidade de suportar as dificuldades e as falhas dos outros, com compreensão e sem perder a esperança. A amabilidade é a gentileza que reflete o caráter de Cristo em nossas interações. A bondade é a generosidade que se dispõe a ajudar e a servir. A fidelidade é a lealdade e a constância em nossos compromissos e crenças. A mansidão é a humildade que não busca seus próprios interesses, mas se submete à vontade de Deus. E o autocontrole é a disciplina, que governa nossos desejos e impulsos em obediência a Deus. Cultivar esses frutos requer uma vida de oração, estudo da palavra e comunhão com os outros crentes. É um processo que envolve tanto a ação divina quanto a responsabilidade humana. Somos salvos pela graça através da fé, e não por obras, para que ninguém se glorie. No entanto, essa mesma graça que nos salva é que nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus, produzindo os frutos do Espírito. Esses frutos são um testemunho poderoso do Evangelho e do amor de Deus, atraindo outros para Cristo. Que possamos, então, nos dedicar a cultivar os frutos do Espírito em nossa vida diária, refletindo a beleza e a santidade de Deus em um mundo que tanto precisa da sua luz. Que nossa vida seja um jardim onde o Espírito floresça, trazendo vida e esperança para todos ao nosso redor. Que esta reflexão dos ensinamentos de Paulo em Gálatas 5 inspire cada um de nós a buscar uma vida guiada pelo Espírito, produzindo frutos que honrem a Deus e enriqueçam nossa jornada espiritual. Meu nome é Bruno Henrique e agradeço a você por ter assistido esse vídeo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.